pessoal, na aula passada a gente viu estrutura, como definir estrutura, como armazenar espaço em memória. Hoje a gente vai avançar no estudo de estrutura de dados e como fazer referências entre estruturas. Vem comigo. Então, a nossa ideia na aula passada era o quê? Era justamente criar uma estrutura para um elemento pessoa que tinha como dado CPF e idade. Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma referenciar duas pessoas, só que uma pessoa eu quero que seja o cônjuge da outra, né? Então eu vou definir duas pessoas e vou fazer essa referência. Para eu fazer essa referência, eu tenho que criar uma estrutura de referência dentro da minha estrutura principal, né? Então, é alguma coisa assim, eu tenho a pessoa 1, tenho a pessoa 2, e eu quero dizer que o quê? Que pessoa 2 é o quê? Cônjuge da pessoa 1. Inicialmente a gente vai começar com a mesma estrutura de dados. Struct pessoa, né? CPF e idade. Agora a diferença vem aqui. Como o cônjuge também é pessoa, eu tenho que fazer uma referência, dizer, olha, essa pessoa tem um cônjuge, só que o cônjuge também é pessoa. Como eu faço? Assim, usando um ponteiro para a própria estrutura. Então, eu ponho struct, o ponteiro com o nome da estrutura, tá? E uma etiqueta, um nome, vamos dizer assim, uma variável. O que eu estou dizendo aqui? Que pessoa tem um cônjuge. Só que esse cônjuge é também pessoa. Ou seja, tem CPF e tem idade. Graças a isto aqui, ó, eu não preciso criar uma outra estrutura de cônjuge, porque eu já estou fazendo a referência. Referência onde? Na memória. Então vamos lá. Então tá aqui, tá o meu tape def aqui, tá? Só uma correçãozinha, que aqui é P maiúsculo, tá? Porque o resto eu fiz com P maiúsculo. Então criei um tape def, nós já vimos como faz tape def na aula passada. Então eu estou criando, entre aspas, um tipo de dado chamado tPessoa, que é uma estrutura de pessoa, que é o quê? Tem essas três informações. Olha na memória como isso vai aparecer. Eu vou ter uma informação CPF, que é do tipo inteiro, vou ter idade, que é do tipo inteiro, e vou ter esse cônjuge, que é um ponteiro, ou seja, isso aqui é um endereço de memória, tá? Que vai representar quem? Uma outra variável pessoa, que eu vou criar, por exemplo, pessoa 2, e eu vou dizer que pessoa 2 é cônjuge de pessoa 1. Então, vamos ver como isso acontece. Aqui eu estou criando duas variáveis, tá? Pessoa 1, pessoa 2. Na memória eu tenho isso, pessoa 1 foi criado no endereço 3408, pessoa 2 foi criado no endereço 3432. Não tenho nada ainda, porque eu não atribuí nada, não fiz referência de nada, tá tudo aí bonitinho. Olha só, aqui eu estou atribuindo
os valores para pessoa 1, que está nesse endereço. 31.000 tá, ele dá 36. Aqui eu tenho que pôr 6, que eu esqueci de pôr. Tá? Normal. Fizemos isso aula passada. Tranquilinho. Não mexi com o cônjuge ainda. Vou agora atribuir os valores para pessoa 2. Ó, CPF tá aqui, a idade tá aqui. Esqueci também de colocar o 5. Também não tenho nada aqui e não tenho nada aqui. Agora aqui. Agora vem o pulo do gato. Referenciar um como o outro como cônjuge. Olha lá. É assim que eu referencio. Pessoa 1.cônjuge, tá? Pessoa 1.cônjuge e pessoa 2. Aqui o e-comercial é quem faz a referência. Olha o que acontece quando eu faço isso. Eu atribuo o endereço da pessoa 2 a esse espaço cônjuge. Então agora eu estou dizendo o seguinte: pessoa 1 tem cônjuge e é a pessoa 2. Então com esse endereço aqui, ó, com esse enderecinho aqui, ó, eu consigo acessar todas essas informações. Mesma coisa aqui, tá? Agora, o que eu fiz aqui? Eu atribuí que pessoa 1 é cônjuge de pessoa 2. Olha, a mesma coisa que eu fiz no anterior, tá aqui. Olha aqui a minha memória como vai ficar. Olha aqui, ó. O endereço do cônjuge de pessoa 2 é o endereço de memória onde eu encontro a pessoa 1. Com isso está referenciado. Isso entendido bem direitinho, porque nós vamos usar isso muito até o final desse curso. Então olha lá. Normal. Tenho aqui meus cônjuges. Um é cônjuge do outro. Eu criei aqui uma função para imprimir o CPF. Imprimir o CPF da pessoa e do seu cônjuge. Então eu passei como parâmetro tipo pessoa. Cadê aqui? Aqui, ó. Passei como parâmetro pessoa, Pzinho, tá? A ideia dessa função é o seguinte: se, olha só, if p cônjuge diferente de null, imprime. Null é uma variável, é um tipo, é um valor muito importante quando a gente trabalha com memória, que quer dizer nulo. Ou seja, quando a minha memória não tem nada, ela é null. Então qual que é a ideia dessa função? P cônjuge diferente de null. Ou seja, o que é P cônjuge diferente de null? Quando o meu cônjuge não for nulo, ou seja, quando eu tiver cônjuge, eu vou imprimir o CPF da pessoa e o CPF do seu cônjuge, né? Aqui eu usei I e aqui eu usei I. Pode ser usado D? Pode ser usado D, não tem problema nenhum. Aqui a gente tem duas informações importantes que você tem que ter atenção: ponto e setinha. Ponto quando eu passo por valor, setinha quando eu passo por referência. Isso aí você dá uma revisadinha em função por passagem por valor e passagem por referência. Mas qual a diferença? Quando eu passo por valor, eu faço uma cópia do parâmetro para dentro da função. O valor daquele parâmetro só vai ser alterado na função. No programa que chamou a função, o valor continua o valor original. Quando eu passo por referência, ou seja, quando eu uso a setinha, eu passo o endereço de memória. O que eu alterei dentro da função, eu altero no parâmetro principal. Por quê? Porque eu estou alterando via referência de endereços de memória, tá? Vamos aqui. Olha lá. Aqui eu passei pessoa 1 como parâmetro. Então olha só, quando eu passo pessoa 1 como parâmetro, eu estou passando por valor.
tá? Por valor. Eu faço uma cópia dessa informação. Então, ó, o parâmetro vai ter o seu próprio endereço de memória, só que ele fez uma cópia do que eu tenho em pessoa 1. Ó, CPF, idade e o cônjuge, que é o endereço do pessoa 2, tá? Então o que que vai acontecer? Ele vai imprimir o CPF e vai imprimir o endereço CPF do cônjuge, tá? Precisa ser desse jeito, porque vamos voltar a alguns slides. Opa. Aqui. Porque o cônjuge é definido por ponteiro. Não tem outro jeito de fazer. Tá? Bom, aí. Agora eu vou definir um endereço nulo. Então eu criei aqui mais uma variável, que é a solteira, que também é do tipo tPessoa. Então normal, as três variáveis na memória, cada pessoa 1 tem seu endereço de memória, pessoa 2 tem seu endereço de memória, solteira também tem seu endereço de memória. Agora estou atribuindo aqui valores, ó. Bom, isso aqui a gente viu anteriormente, tá? Aqui também defini os cônjuges. Olha só, solteira, eu defini o ponto CPF, o valor do CPF, a idade. Como ela não tem cônjuge, eu ponho null. Então tá null. Se eu rodar aquela função imprime, ele não vai imprimir. Por quê? A função imprime só imprime quando o cônjuge é diferente de null. Ok? É importante colocar null, por quê? Porque às vezes quando você está trabalhando com memória, vem algum lixo de memória e isso pode danificar o resultado do seu algoritmo, tá? Bom, então agora vamos trabalhar com algumas funções para ver a diferença da passagem por valor, passagem por referência. Bom, todas elas é envelhecer. Eu vou fazer um incremento à idade, ou seja, da pessoa, ou seja, do cônjuge. Nessa primeira função, que eu chamei de envelhecer 1, eu passo P como parâmetro e vou fazer um incremento na idade, tá? Então essa é a situação que a gente tem no momento, tá? Pessoa está com 36, pessoa 2, que é o cônjuge, com 35, solteira com 30. Eu vou passar como parâmetro pessoa 1. Então o valor de pessoa 1 vai vir para o P. Olha lá. Olha lá, valor de pessoa 1 vem para o P. É aquilo que eu disse. Quando você passa por valor, você está passando uma cópia. Então, se você perceber, as mesmas informações que eu tenho aqui, eu vou ter aqui, tá? E aí, tudo bem. Agora, olha o que aconteceu. Executei a função. A idade de P foi alterada onde? Dentro da função envelhecer. Porém, dentro de pessoa, continua 36. Foi aquilo que eu disse. Quando você passa por valor, você faz uma cópia do dado e você só altera aquela cópia. O original permanece intocado, ok? Lembrando, valor, quando eu estiver fazendo estrutura, pontinho. Vamos lá, vamos ver uma outra função, tá? Pus aqui o envelhecer 2, mas não usei. Olha só o que aconteceu. Olha o original. Lembra que eu executei anteriormente pessoa 1?
Olha como que está a pessoa 1, não alterou. Ele só alterou dentro da função. Olha a pessoa 2. Pessoa 2 é passagem por referência. Por que eu sei? Porque eu estou usando um ponteiro aqui. Se eu usei ponteiro aqui, setinha. Não é mais pontinho, tá? E existe mais uma diferença. A diferença está aqui, ó. Envelhecer 2, pessoa 1. Ó. Então vamos lá. Quando eu passo um parâmetro por referência, eu tenho que colocar o e-comercial no parâmetro, tá? Então, e-comercial no parâmetro, asterístico aqui e setinha. Olha o que aconteceu. Olha o meu parâmetro aqui, ó. Olha o meu parâmetro aqui. Eu não passei uma cópia do pessoa 1. Eu só passei o endereço, ó, dele. Tá? Olha o que acontece quando eu executo a função envelhecer 2. Eu altero o que? A informação. Por quê? Porque eu estou passando isso via endereço de memória. Como se eu fizesse isso e mandasse para o endereço de memória do parâmetro. Então, é aquilo que eu disse. Passou por referência, você altera. Tá? Vamos a mais uma função. Envelhecer 3. Agora vamos trabalhar com cônjuges. Tá? Veja só. Estou passando por valor. Porque não tem asterístico. E aqui não tem o e-comercial. Por que por valor? Porque eu estou passando a pessoa. Então, como que vai acontecer isso? Olha só, eu passo uma cópia do endereço. Olha que interessante aqui. Agora a idade está alterada com 37. Por quê? Porque em envelhecer 2 eu fiz a alteração da idade por referência. Vamos lá. Agora estou no envelhecer 3. O envelhecer 3 vai alterar o cônjuge, tá? Vai alterar quem? O cônjuge. Quando eu executar essa função, o que aconteceu? Olha a idade do cônjuge, alterou. Aí você pode perguntar, mas Modesto, por que alterou se eu passei por valor o parâmetro? Aí que está o detalhe. Vamos voltar lá atrás. Mais um pouquinho. Aqui. Não, aqui. Eu vou até apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui para ficar bem claro para você. Eu vou até pôr uma outra cor, vou pegar esse azul. Analisa aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu já estou fazendo uma referência do cônjuge dentro da estrutura pessoa. A gente pode dizer que o cônjuge já é desde o seu nascimento referência. Ele não é valor, ele é referência, porque eu estou passando o endereço do outra pessoa para ser o cônjuge. Então por isso que aqui quando eu executo essa função, ele altera, porque eu estou passando já por referência. O cônjuge é referência. Então, é por isso que, se você perceber, eu estou usando setinha aqui, eu não estou usando pontinho. Porque o cônjuge já é uma referência que está lá na minha estrutura de dados. Tá ok? Vamos lá. E aí, vamos para a nossa última função, que é o envelhecer 4 para envelhecer cônjuge totalmente referência. O que acontece? Primeira coisa, lembra, referência. O meu parâmetro é passado com esse ezinho aqui. Aí eu tenho o ponteiro,
E ó, olha a diferença aqui, ó, setinha, não é mais. Então quando eu faço isso, eu vou estar trabalhando com o endereço de memória desse cara aqui, ó. Olha o endereço de memória dele, que é esse cara aqui, ó. Tá? O que vai acontecer quando eu faço isso? Ele vai chegar aqui e vai localizar quem é o cara que está relacionado a cônjuge, que é quem? Esse cara aqui. Ok? Então vamos lá. 37, 36. Vou executar envelhecer 4, né? O que aconteceu? Atualizou o cônjuge. Nesse caso aqui, nesse caso em particular, usando um ou outro, vai funcionar, né? Mas a questão de usar por referência ou por valor é o que? Primeiro, você tem que analisar o seu algoritmo, o que você quer, né? Porque se você quer alterar como um todo ou não. E a questão de passagem por referência, como trabalha só com endereço de memória, você tem um programa que vai ocupar menos memória. Porque toda vez que você vai usar valor, você vai fazer uma cópia daquele dado, daquela variável, daquela informação para trabalhar nela na sua função. E o dado que está lá no programa principal não é alterado. Aí você tem que fazer toda uma estrutura de lógica para fazer isso, enquanto na referência isso já é direto, tá? Bom, para um entendimento, façam aí, apliquem essas 4 funções em pessoa e a variável solteira e vejam o que acontece, ok? Então na aula de hoje a gente viu estruturas mais complexas, vimos passagem por referência, passagem por valor. Se isso ficou em dúvida, busquem passagem de parâmetros em funções, tanto referência como valor, tá? Eu vejo vocês na próxima aula, onde nós começaremos a ver lista encadeada. Até lá!